carioca, que fez carreira diplomática no Itamaraty, foi embaixador do Brasil na Argentina e na França. Ativo palestrante e negociador de temas espinhosos, como o desarmamento e o desenvolvimento sustentável, entre outros. A nossa entrevista de hoje é com Marcos Azambuja. Marcos, muito prazer por nos receber aqui na sua casa. Como é que o senhor se tornou embaixador? Ninguém se torna embaixador. Você se torna candidato a uma carreira longa que termina quando você tem sorte, como embaixador. Eu tinha estudado Direito, eu não tinha uma vocação clara. De modo que, de certa maneira, o Itamaraty, para mim, foi uma vocação residual. Não é uma vocação primária. Nenhuma criança quer ser diplomata. Criança quer ser jogador de futebol, polícia, cowboy, o que seja. A diplomacia é uma vocação tardia. Então, eu, como tinha um gosto pelos assuntos ligados à história, à geografia, à política, achei que o Itamaraty fosse um bom encaminhamento. Foi esse o caminho. Mas não houve uma vocação clara, nenhum chamado. Não é feito religião, ou música, ou xadrez, em que desde o começo surge aquela vontade de ser aquilo. Eu fui um pouco diplomata por eliminação de alternativas. O senhor acha que existe um certo glamour em torno da profissão, pois o brasileiro gosta de sair do país? Existe. Eu acho que a diplomacia, um pouco em função do seu passado, que é um passado em que ela está ligada aos grandes acontecimentos, às grandes conferências internacionais, à inserção no que então chamava-se a grande sociedade. A diplomacia tinha um efeito, e sobretudo, num tempo que brasileiros viajavam pouco, ou tinham pouco como viajar, o Itamaraty era uma saída prestigiosa, agradável, civilizada. Eu acho que a diplomacia tem esse efeito. Todos nós queremos ser, ao mesmo tempo, intensamente cidadãos de onde somos, cidadãos do mundo. O Itamaraty abre portas, abre janelas. O Itamaraty civiliza e educa. Quem entra, um jovem lá, com as qualidades que já traz da sua universidade, das suas escolas, aprende muita coisa. O Itamaraty é uma boa escola, é um bom centro de formação de talentos. Onde que o Itamaraty tem, você não pode andar no Rio de Janeiro pelo centro sem se dar conta que a Rua Joaquim Nabuco, a Avenida Rio Branco, agora mesmo na Barra, a Abelardo Bueno do Prado, nós estamos um pouco na própria trama urbana da cidade. A diplomacia dá prestígio e é interessante. É preciso uma pessoa muito medíocre, que não se interesse pelo mundo. E o Itamaraty é um encontro com o mundo. Como o senhor acha que o Brasil vem atuando em relação aos acordos internacionais, nos recentes episódios, por exemplo, como a extradição de César e Batista e o caso dos brasileiros condenados à pena de morte na Indonésia? Olha, eu tenho uma posição bastante fácil nesse caso. No caso da pena de morte, eu sou contra qualquer pena de morte. Portanto, eu deplorei o fato dos brasileiros terem sido atingidos, mas deploro um quadro maior. Eu acho que a pena de morte é um instituto que deve desaparecer. Portanto, a mim repugna esse tipo de condenação. Não é o caso de brigar com a Indonésia. Não havia uma individualização do Brasil. Não era uma questão Indonésia, não estavam sendo mortos brasileiros, eram pessoas que a justiça indonésia tinha condenado. De modo que eu acho que a presidente agiu de maneira correta ao protestar, ao pedir pela vida. Nunca é demais pedir pela vida de um nacional. Quer dizer, pedir compaixão, pedir piedade, pedir anistia, são sempre apropriados. Agora, não transformar isso numa causa de um conflito com a Indonésia, onde nos ligam interesses muito grandes. Com o César e Batista, eu teria preferido que o tribunal tivesse decidido. Houve uma decisão do tribunal que depois o presidente da República reviu. Eu teria preferido que nós ficássemos, qualquer que fosse a decisão do tribunal, apoiado na decisão do tribunal. Eu gosto de seguir decisões de tribunais. Eu não gosto do arbítrio a favor ou contra do presidente da República em certos casos. Mas naquele caso, eu teria preferido que se o César Batista tivesse sido extraditado, fosse em função de uma decisão judicial correta e não por uma intervenção presidencial mais tarde. Portanto, eu não entro no mérito, eu não sei até que ponto ele é culpado, eu não conheço o processo, mas eu creio que, normalmente, entre grandes democracias, como o Brasil é e a Itália é, cumpre-se os ritos da justiça. O que ela decide é feito. O senhor foi embaixador do Brasil na França durante 6 anos. Como o senhor analisa esses recentes casos dos atentados terroristas? Olha, vamos partir do mais simples. O mais simples é uma repugnância visceral absoluta
a um ato de selvageria, de barbárie. Matar um grupo de jornalistas é imperdoável. Eu não tinha, se fosse islâmico, muçulmano, eu não teria gostado daqueles desenhos. Mas uma coisa é não gostar, e outra coisa é matar pessoas por causa disso. Tanto que eu tenho a impressão que havia entre os muçulmanos uma razão de estarem ofendidos de acordo com as crenças. A figura do profeta é sagrada, não há possível como desenhá-lo, sobretudo que não há nenhuma ideia do que fosse a cara dele. Você tende a cair numa arquetipação caricatural, como faziam com os judeus, fazem com árabes. Eu não gosto dos arquétipos raciais. Agora, uma coisa é achar que os muçulmanos tinham razão para ficar um pouco aborrecido, não comprar mais o Charlie Hebdo, ficar um pouco... Mas outra coisa é assassinar, matar. Então, eu entendo a irritação e a frustração árabe-muçulmana com isto. E condeno absolutamente um ato de uma violência extraordinária contra uma publicação, contra a liberdade de imprensa e contra as regras do jogo. Mas o senhor não acha que esse episódio é uma gota d'água, um excesso de uma relação já conflituosa que existe entre os franceses e os imigrantes? Não há dúvida nenhuma disso. A França não tem sido um país, apesar da sua tradição libertária, laica, da Revolução Francesa, não tem sido um país de acolhida fácil para os imigrantes. Os franceses têm uma certa ideia de que eles representam uma exceção, uma virtude própria. A França tende a ser um pouquinho condescendente com os que chegam lá, sobretudo com os árabes, os muçulmanos, que querem não aderir ao modelo francês, mas continuar a viver por sua... A França tem uma certa rigidez, de modo que eu concordo completamente que um dos problemas centrais da França é essa convivência entre franceses de origem, franceses imigrantes e, sobretudo, esses imigrantes muçulmanos que vêm trazendo um desejo de continuar a serem eles mesmos, não aderir aos lemas da Revolução Francesa. Portanto, não querem a república laica, igualitária, republicana. Isso. Há um problema grave aí que este episódio do Charlie Hebdo acentuou, mas não criou nem encerrou. É uma etapa nesse processo. Por outro lado, o senhor acha que a Europa precisa dos imigrantes? Absolutamente. Essa é a matriz mesma da dificuldade. A Europa hoje não produz nativos, naturais, suficientes para ocupar os postos, criar emprego, manter a economia, então precisa do imigrante. Por outro lado, há a resistência ao imigrante, a discriminação. O outro é sempre diferente, come diferente, age diferente. A tolerância é uma arte que se aprende, não é espontânea. Então, eu creio que há esse dado. A outra coisa que me preocupa é que todos nós somos relativamente generosos com imigrantes, desde que os números não sejam muito grandes. 50, 100, 1000. Mas quando passam a ser milhões, isso gera tensões no mercado de trabalho, no mercado de emprego, no sistema educacional. Portanto, o que a Europa está vivendo, e hoje a França é menos exemplo disso do que o Mediterrâneo, são esses milhares de pessoas que arriscam a própria vida de uma maneira precária para sair de onde estão, onde há violência, há pobreza e há desemprego, para virem para um mundo melhor. De modo que o imigrante é, como todos nós, apenas uma pessoa que quer o melhor para ele mesmo e para a sua gente. De modo que é preciso um aprendizado de convívio e, sobretudo, que esses números não sejam tão grandes, que a generosidade ceda diante do medo e da intolerância. A crise econômica agrava esse quadro? Muito. A crise econômica faz com que a generosidade, que entre os seres humanos nunca é muito exemplar, fique ainda mais magra. De modo que você tem um momento em que, com uma economia crescendo pouco, com empregos não pagando o que deve, você tem uma resistência a isso e a ideia sempre de culpar o outro, o imigrante, o que vem de fora, o recém-chegado. Os franceses têm uma frase que é muito boa, que diz assim: os ausentes nunca têm razão. Sempre alguém que está de fora, ou quem chegou por último é o culpado. De modo que há uma tendência muito grande. Foi assim com a imigração italiana para a França, com a imigração portuguesa, espanhola. Esses estão imensamente absorvidos já no sistema. Mas esses recém-chegados do norte da África, do Sahel e do Oriente Médio, encontram uma resistência muito grande. Não é fácil viver na terra dos outros
e é difícil para os outros também entenderem os hábitos de quem chega. É preciso uma tolerância recíproca e um respeito recíproco que não é fácil obter. O senhor foi coordenador da Rio 92. Agora, mais de 20 anos depois, como você acha que o Brasil vem desenvolvendo esse tema do meio ambiente? Olha, isso é um processo interminável. Você nunca chega lá, mas nós estamos apontando na direção certa. Até 92, o Brasil era contra quem tratava do meio ambiente. Achava que era uma conspiração do mundo para impedir que o Brasil crescesse. Agora o Brasil se dá conta que a primeira vítima da degradação do meio ambiente brasileiro somos nós. Quando eu destruo uma floresta, quando eu faço a poluição de um rio, eu prejudico o mundo, naturalmente, mas prejudico a mim mesmo, sobretudo. Então, meio ambiente é interesse próprio, é egoísmo próprio. O cuidado que a gente tem não é sinal de que você ama a humanidade, é de que você não joga fora o seu patrimônio. Então, o Brasil tem de cuidar do que tem e do que tem a conservar. Houve progresso, há progresso. Agora, é um jogo interminável de aproximações sucessivas, porque o que a impressão que fica é que o planeta era um pouco mais vulnerável do que nós imaginávamos, de que a sustentabilidade é mais difícil de alcançar do que se previa. Portanto, é preciso fazer um pouco mais, mas também não levar isso a um extremo. Desenvolvimento é essencial. O Brasil tem de crescer, precisa crescer. Então, eu fico entre aqueles que acham que vamos em frente, que tudo vai dar certo, e os que acham que nós estamos à beira de uma catástrofe, de cataclismo mundial. Eu acho que nós estamos com desafios e é preciso pôr a casa em ordem. De novo, é fazer o que se deve, mas isso não dá nem manchete, nem voto. É uma complicação fazer o que se deve quando isso não rende dividendos políticos ou econômicos imediatos. Mas como crescer economicamente com esse desenvolvimento sustentável? Há maneiras, fica um pouco mais difícil, mas de uma maneira mais racional, usando melhor os recursos, tendo mais cuidado com o meio ambiente, poluindo menos. Em outra palavra, a alternativa não é poluir ou não crescer. Há um crescimento possível, há um crescimento que é baseado numa utilização mais adequada do que você tem. O problema é que há muitos planos para crescimento. Agora só há um planeta. O problema do mundo é que eu tenho vários planos, mas só tenho um planeta, que é este aqui, onde eu não quero ameaçá-lo. Eu não sou catastrofista, não acho que nós estamos a caminho de um colapso, não. Agora, eu acho que é preciso manter presente essa ideia de que os recursos do mundo não são inesgotáveis, são muito grandes e muitos não foram nem ainda tocados. Quanto que eu sou, se quiser, um otimista, mas também não sou um temerário. É preciso uma certa, os franceses chamam sempre o dever da prudência, é ser prudentes. Como o senhor vê esse crescente populismo dos governos na América do Sul e, por outro lado, um conservadorismo crescendo na Europa? É porque é a circunstância de cada um. Em países em desenvolvimento, com grande pobreza, o populismo é quase que irresistível. A promessa, a esperança do melhor, a declaração excessiva, a ideia de que é possível consertar tudo, burocrática ou politicamente, a ideia de que a economia não é tão rigorosa, são tendências inevitáveis. No mundo rico, a ideia de conservar o que você tem, preservar, impedir, isso também é verdade. Portanto, os dois vão em direções, o que você tem no caso do mundo desenvolvido, trazê-lo para uma ideia social mais justa e mais sensível. E dar ao subdesenvolvido a ideia de que ele não pode sonhar, ele tem de sonhar de uma maneira pragmática, ele tem de ter projetos, mas esses projetos têm de estar ancorados no possível. Você tem de educar as duas pontas, educar o rico para que ele seja mais generoso e educar o pobre para que ele seja mais realista. Com esse crescimento da China, o senhor acha que o eixo, o foco do poder está se deslocando no mundo? Há uma tendência desse poder se mover em direção ao Pacífico e à Ásia. O que eu acho que nós estamos, a palavra eixo que você usou, corresponde a uma ideia de uma linha. Eu acho que nós estamos indo em direção a uma coisa mais complicada, que é a multipolaridade, um mundo de geometria variável. Então, eu não creio que a China vá crescer em detrimento da Europa, ou em detrimento da América do Norte, ou em detrimento da África. Eu acho que o mundo vai ficar multipolar, ele vai ter uma geometria muito mais variável. Há, de fato, uma coisa visível. A China é o grande fato econômico e político dos últimos 20 anos. O que se sucede à Guerra Fria é a emergência da China, e o Brasil tem de conviver com isso, com um mundo multipolar. Quer dizer, não há mais um ou dois fregueses certos. Você tem de pôr as suas fichas
em todas as mesas. O senhor falou desse ciclo do Brasil está vivendo, né? E falou também dessa multipolaridade. Qual o local, qual o espaço que o Brasil vai ter pós-crise, que o senhor acha? O Brasil é um gigante agropecuário. Eu não diria um anão, mas é pequenininho em matéria de ciência e tecnologia. Já faz muita coisa, mas em poucos focos de excelência. O grande desafio brasileiro é o desafio intelectual. Hoje fala-se muito em educação. É mais que educação, é o desafio da inteligência em todos os seus vetores, científicos, tecnológicos, médicos. O Brasil tem de se preparar para competir naquilo em que ele não é naturalmente vitorioso. Melhorar a nossa cultura de café, de soja, de grãos, de açúcar, não precisa tanto. No outro caso, não. Você tem de inventar um brasileiro que estude, que pensa e que vai disputar essa grande fatia, onde estão os maiores lucros, que são os valores agregados. E o Brasil também tem outra coisa, e que ele tem de se inscrever nas grandes cadeias mundiais de produção. Não há como operar mais sozinho. O Brasil tem de jogar dentro de cadeias de produção, em que certos produtos, certos sistemas são maximizados. O senhor falou desse desenvolvimento da inteligência brasileira. A preservação da memória, como o trabalho do IPHAN, é uma forma? É, absolutamente. O Brasil tem de preservar aquilo que ele tem, que não é muito. Vou dar um exemplo para você. De toda a chamada Belle Époque, todo aquele fim do século XIX, no Brasil o testemunho maior são uns poucos quarteirões na vida do Rio Branco. Não é muito mais que isso, não. Então, preservar aquilo que é a memória que nós temos, de que já naquela época o Brasil... Então, não é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, não é um teatro de muitos que o Brasil tinha, é o teatro que o Brasil tinha. Nós fomos destruindo muita coisa. Hoje é preservar o que já não era muito, mas o que sobrou. Portanto, eu sou inteiramente convencido que você constrói o futuro sobre essas bases do passado. Eu não vejo uma contradição entre passado e futuro, não. É sobre o passado que você constrói. É sobre o que você foi e fez. Portanto, eu sou um grande convencido de que organizar a memória brasileira, eu sou do Instituto Histórico Geográfico, eu sou do IPHAN, eu sou daqueles que acreditam que nós construímos o futuro em cima do passado. Muito obrigada, Marcos, pela entrevista. Foi um prazer. prazer. Obrigado, Gabi. Obrigado pela sua visita. Foi um prazer para mim também.